Glória a Deus. Graça e paz do Senhor, amados. Estamos iniciando mais uma aula de missiologia e vamos fazer uma oração neste momento, por favor. Amado Deus e Pai, nós te damos graças, te louvamos nessa hora, porque o Senhor é grande e poderoso, o Senhor é digno de todo louvor, digno de toda glória, de toda honra. Nós reconhecemos, Senhor, e glorificamos o seu nome, a sua graça, a sua grandeza. E te pedimos, Pai querido, que nesta hora o Senhor ministre aos nossos corações a respeito do assunto mais relevante, mais urgente, mais importante da igreja, da razão de ser da igreja, o assunto de fazer a obra missionária, de cumprir o ID do Senhor. Ensina-nos através da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Nós te pedimos assim nesta hora, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e glória a Deus. Amados, o assunto desta hora, nesta aula, é conclusões missiológicas importantes. E podemos falar também missões no capítulo final. O que é o que vai acontecer? Quais são as conclusões? Se a gente tivesse que fazer uma conclusão. Então vamos ver alguns assuntos importantes nesse momento. A missão recebida de Deus, vamos seguir pontualmente os slides, ok? A missão recebida de Deus nos obriga a reconhecer humildemente que somos um povo. O que significa isso? Somos um povo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Vós sois nação santa, povo adquirido por Deus. Quase não sai. Povo comprado por Deus, por preço muito alto, pelo preço do sangue do unigênito do Pai, o único justo, o Cristo da glória. Então, somos um povo e isto nos obriga a reconhecer humildemente. É importante reconhecer a posição, igreja, povo de Deus, mas com humildade real. É o povo de Deus, a igreja dentro de cada povo. É por sua vez como o povo redentor de Deus. É o povo, como diz na palavra, vós sois o que? O sal da terra. Vós sois a luz. Olha que coisa grandiosa. Porque na verdade, quem é o que cuida, o que guarda, é o Espírito Santo de Deus. É a Trindade, é o Deus eterno, o Deus triuno. Jesus falou um dia, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas ele agora fala, vós sois a luz do mundo. Deus então colocou isso na igreja. E a igreja precisa entender com humildade que tem uma tarefa de agir de forma transformadora. Esse é um princípio, se pudermos iniciar nossa aula de conclusão das missiológicas. Qual é a responsabilidade da igreja? Iluminar, mostrar o caminho, transformar. Também a eleição e a vocação não podem ser entendidos como um sentimento de triunfalismo ou favoritismo. Exemplo. Houve uma história de um jovem, um moço que tinha feito coisas terríveis na sua vida e no reinado onde ele vivia tinha, logicamente, o rei, e esse rei e todos os seus súbditos, esse governador, rei-governador, tinha pena capital. Quem comete erros, quem não cumpre as normas, as leis, ele ia para a pena capital, a morte, perdia a vida. E este jovem entrou nesse caminho de quebra de leis, quebra de princípios, de ordens, fez muitos crimes durante a vida e ele foi pego e entrou para aquele corredor da pena capital, da morte. Mas muita gente apelou para ele, a família, a mãe, o povo,
E eles pensaram, esse jovem merece uma oportunidade. E foram para o rei, governador, e perguntaram para ele, Senhor, pode, por favor, Senhor rei, dá uma oportunidade para esse moço, dá uma carta de perdão, de alforria, de perdão dessa pena de morte. E eles dizem, tá bom, eu vou ouvir o seu apelo e eu vou levar essa carta de perdão. Mas eu mesmo quero levar. Ele tirou as vestes de rei, aquelas vestes de nobreza, e colocou roupas comuns. Se colocou como se fosse ele um advogado, ou um pastor, perdão, foi um pastor, um homem da palavra. E ele disse, eu vou ver esse moço, mas como um pastor. Vou levar a carta e vou entregar na mão dele. Quando chegou lá, falaram, tem um pastor aí querendo falar contigo. Falou, fala que é o pastor que está falando, não fala que é o governador, o rei. E o moço falou e começou a falar coisas contra o pastor. Disse, eu não quero ver esse homem, não devo nada para ele. Estava na hora da morte, no dia da morte. Falou, rapaz, o pastor tem um negócio para te dar, tem um presente para te dar. Eu não quero saber de presente de pastor. Coisa tremenda, né? E não permitiu entrar. Aquele pastor, ou aquele rei, governador, disfarçado de pastor, foi embora. Falou, então, não quero, vou embora. O pastor tinha dito, tem uma Bíblia aqui para lhe dar, moço, manda, fala para ele, que não quero Bíblia. Dentro da Bíblia estava a carta de perdão. Quando ele saiu, o chefe oficial dos policiais falou, moço, você é muito tolo. Você é muito tolo. Você vai ser morto não por causa de falta de perdão, mas por causa da dureza do teu coração. Você rejeitou o único que poderia te dar o perdão. Esse homem que está aí, que você não quis entrar, não é pastor. Ele falou que queria ser anunciado como um pastor. E tinha uma Bíblia, essa Bíblia era uma Bíblia de verdade, mas tinha dentro dela a carta assinada por ele. O teu perdão estava ali, você rejeitou. Ele falou, verdadeiramente, eu não morrerei por falta de amor, de misericórdia, mas por ser duro de coração. Que coisa, né? Vamos passar para o seguinte ponto. Nossa missão deve estar concentrada no mundo, pois Deus tem no mundo o objeto do seu amor redentor. Temos que olhar para o mundo. A igreja precisa olhar e continuar olhando. A visão de Deus não pode faltar. A comunhão com Deus, não se faz missão sem comunhão com Deus, não se faz. Eficazmente não dá. É obra sobrenatural, é obra de graça, é obra de milagres, é obra da ação, é Deus quem faz na verdade. Então, homens, mulheres, filhos de Deus, povo de Deus precisa estar olhando para Ele sempre, em busca, em consagração, em santificação, para que Deus tenha a liberdade de mostrar o seu poder. Obra missionária se faz assim. Visão para Deus, não podemos perder a visão da cruz, a visão do Calvário e a visão do mundo. A necessidade, o que levava o Mestre, o que manteve Jesus aí na cruz. O que levou Ele a entregar a sua vida se Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por que morre o rei? Por que morre o rei feito homem, servo? Porque ele tinha que morrer. Ele decidiu morrer. Era a única chance, a única forma de salvar a humanidade. Por isso ele disse lá no Getsemane, Pai, se possível, Pai, passa de mim este cálice, esta hora amarga, mas, contudo, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. O Cristo, Deus feito carne, a alma de Cristo encarnado, clamou ao Pai. Mas ele, sabendo na sua essência de Deus, esse homem, perfeito homem, mas também Deus, ele respondeu, não seja a minha vontade, seja a tua vontade, Pai. Queridos, glória a Deus por isso. Então, olhar para o mundo, ele é objeto do amor redentor. Então a gente tem que olhar com o olhar de Deus. Outra conclusão missionária, missões nos livros proféticos. Todos os proféticos falam da obra missionária, todos, pelo menos esses que estão ali. 8 salmos são de caráter totalmente missionário.
São mensagens para as nações. Salmos 2, 33, 66, 67, 72, 98, 117 e 145. São salmos missionários. Missões nos profetas. Eles incluem Joel, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Abacuque, Obadias, Naum, Jonas. Todos eles têm uma mensagem universal. Deus ama as nações. Todos esses livros, esses profetas, deixam muito claro. O profeta Isaías é o profeta das nações, como nenhum outro profeta. A promessa de salvação para as nações, em Isaías 49, 6 e 7, leamos aí, diz assim: é pouco para mim que você é meu servo, para levantar as tribos de Jacó e restaurar o restante de Israel. Eu também te dei a luz das nações, para que seja minha salvação até os confins da terra. Olha que coisa linda. Qual era então o propósito de Deus para Israel? Ser luz para as nações. Israel, seja luz, a tua luz, Abraão, as nações caminharão. Eu te abençoarei, Abraão, meu amigo, e tu serás bênção para todas as famílias da terra. Glória a Deus por isso. Então Israel, povo de Deus, Israel, mas o Senhor tem esse propósito, luz para todas as nações. Eles rejeitaram, eles estão em um trato. Deus não rejeitou Israel, Deus está tratando com Israel. Tornará na 70 semanas, semana 70, pronto nós estaremos vendo, ou então quem ficar, né, no período, o tratamento de Deus. A palavra de Deus é missionária, a palavra de Deus tem um propósito, ela não para, ela é eterna, ela é perfeita, é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. Então, queridos, todos os filhos de Deus serão chamados do mundo inteiro. Esse texto é maravilhoso. Eu queria ler com os irmãos Isaías 43, 5 e 7. Não tenha medo. Isaías 43, 5, 6 e 7. Diz a palavra: não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte: entregue, e ao sul: não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Que texto maravilhoso, o texto do chamado do rei para os seus príncipes, suas princesas, o seu povo, de todas as nações. Amém, queridos? Deus é o único verdadeiro em todas as nações. Esse é outro texto. São conclusões missiológicas. Os outros deuses são indignos de adoração. Estão os textos ali. Tudo está em Isaías. Um chamado universal às nações, 45, 22. E por último, nessa parte, toda a terra verá a salvação de Deus, 52, 10. A Bíblia falando sobre as missões, o Antigo Testamento, os profetas, o livro poéticos, agora os profetas. E vamos continuando então. Declaração mais clara sobre a salvação está no Salmo 67, 1 ao 7. Salmo 67, 1 ao 7. Leamos aí, a palavra de Deus fala: Deus tenha piedade de nós e nos abençoe. Faça seu rosto brilhar em nós. Que o teu caminho seja conhecido na terra, a tua salvação em todas as nações. Os povos te louvam. Oh Deus, todos os povos te louvam. Regozijem-se as nações e alegrem-se, pois julgas os povos com equidade e guias as nações na terra. Os povos te louvam, ó Deus, todos os povos te louvam. A terra deu os seus frutos. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoe
e todos os termos da terra o temerão. Salmos missionários, salmos declaração sobre a salvação. Deus ama as nações. A mensagem de missão no Antigo Testamento é mostrar e contar. No Antigo Testamento Deus falava: mostre, fala para teus filhos, conta para eles. Não pares de falar como é importante. Papai, mamãe, crianças, ainda você tem filhos pequenos, fale. Eles são adolescentes, fale. Ore e fale. Levanta a chama do altar, como disse o texto lema que Deus nos deu para o relógio de oração. Levítico 6, 12 e 13. O sacerdote acenderá a chama, não deixará se apagar, constantemente, todos os dias. Oferecerá holocaustos, sacrifícios. A chama não se apagará, arderá constantemente. Levítico 6, 12 e 13. Não está ali, mas veio na minha mente agora. Então, queridos, esse é o projeto de Deus. Nosso Deus é o Deus da missão, é obra de Deus. Esse, claro, essa é uma conclusão missionária importantíssima. A obra é de Deus, a missão é de Deus, mas Deus incluiu a igreja, incluiu o povo de Israel. Agora é a igreja, voltará para o povo de Israel. Um dia voltará o tempo de Deus, há obras, há promessas para eles específicas, há promessas para a igreja específicas. Esse é um assunto bem interessante. As nações só podem receber as bênçãos de Abraão se a igreja obedecer e levar a mensagem de salvação para o mundo inteiro. O povo de Israel, a igreja no primeiro século, começou com os gregos. Depois a igreja, eles eram muito individualistas, nem se essa é a palavra correta. Eles não iniciaram, não foi Jerusalém que iniciou a obra missionária, foram os gregos. O povo de fala grega. Então, mas depois a igreja entendeu a missão, e se eles mesmos não entenderam, não estavam claros nisso, eles continuavam ainda pensando que as nações viriam para eles, que o povo viria para que eles os abençoassem. Não, era para eles sair para as nações. Por isso houve a perseguição. Esse foi um dos motivos, se não foi o mais relevante, o central. Então, nosso Deus é um Deus de todas as famílias. Glória a Deus por isso. Temos que nos tornar cristãos com uma visão universal, queridos. Igreja é uma igreja que existe para abençoar as nações da terra. Essa é a obra de Deus. Não pode ser somente Jerusalém. No mesma hora que está evangelizando Jerusalém, evangeliza Samaria. Judeia, primeiro. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Faça isso no mesmo tempo, orando, contribuindo, enviando alguém. Deus pode, Deus quer fazer uma obra missionária com cada igreja local, atingindo as nações. Temos que nos envolver com as nações da terra. Deus ama, Deus não muda. Temos que nos tornar cristãos de uma visão universal, porque temos um Deus universal. O chamado implica tarefa, implica ação. Tem gente falando: é meu chamado, eu tenho meu chamado, mas que da ação, que da tarefa. Deus nos ajude para a gente, enquanto nós estamos servindo, estamos aprendendo do Senhor, possamos fazer essa tarefa. Obra missionária, obra social, ajudar alguém, evangelizar, falar a tempo, fora de tempo, não importa, cria uma circunstância. Precisamos pedir: Senhor, cria motivos, cria circunstâncias ao meu redor para que eu possa falar para alguém. Me dá uma pessoa esta manhã, Senhor. Me dá alma, Senhor. Tem alguém que falou, eu esqueci o nome, homem de Deus. Me dá, Senhor, Escócia, foi Escócia, ou eu morro. Teve um comandante, se não me equivoco, quem foi? Fugiu o nome dele. Um daqueles conquistadores. Disse que ele chorou quando acabaram as terras. Não tem nenhuma terra mais para conquistar. Essa deve ser o sentimento do cristão. Mas, na verdade, é um desafio enorme. Somos chamados a ser testemunhas do Evangelho. Testemunhar exige intimidade. Nós falamos no início isso. Com Deus. Estar disposto a morrer. Nossa vitória é a morte. Quem perde a vida, achá-la.
Essa é a obra missionária. Mas quem acha a sua vida aqui na terra, perdê-la. Por causa do Evangelho, morrer para nossos achismos, nosso orgulho, nosso individualismo, nosso sectarismo, que se eu, não é meu, minha. Não existe essa linguagem na obra missionária. Tem gente falando, e eu respeito, mas tem algumas pessoas, e estes, a vezes homens de liderança, falando, é meu, isso é meu, é minha igreja. Querido, com muito respeito, não é tua igreja. Tem dono. Meu povo, esse é o meu povo, não toque no meu povo. É um assunto até delicado de falar. Nós estamos no ministério pastoral há 31 anos, vai para 32 anos, quando fomos ungidos, ordenados ao ministério, lá no norte do Peru. Papai já tinha 45 para 50 anos, ministério pastoral. Ele foi quem nos ungiu, ele com os pastores do norte do Peru, Piura, cidade linda. Mas de lá para cá, isso que eu aprendi com o Pai, aprendi com Deus através do meu Pai, Ele foi meu pastor, meu mentor. É o povo, é universal, é o povo de Deus. Alguém está precisando, não é do teu nome, não tem as características administrativas, humanas, não é do teu jeito, mas é povo de Deus, é igreja. Igreja universal, visão universal. Glória a Deus por isso. Somos chamados a cumprir nossa responsabilidade ministerial. 2 Timóteo 4,7 diz o apóstolo Paulo falando conosco, Deus falando através dele: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Somos chamados para cumprir o bom combate. É missões, é palavra evangelística, discipulado. A responsabilidade significa viver o Evangelho em nossas próprias vidas. Viver, não é só falar. Isso nos toca muito. Pastor Daniel, não deve só falar. Vai, faça o que você está falando. Seja a palavra, faça. Prega com as tuas ações. Amados, a igreja precisa pregar com as atitudes, com as ações. Somos chamados a ampliar o reino de Deus. João 3:30. João Batista falou: convém que ele cresça, é o reino, ele é o rei da glória, ele tem que crescer, eu não é meu, eu não tenho que me autopromover, me colocar no holofote, ou como se chama, no patamar, sou o número 1, queridos, muita vigilância com isso, não existe super mega power, homem ou igreja, são os top. Os homens top estão lá em cima, querido, e muito cuidado com isso. A vigilância, a humildade, o serviço. Ele tem que crescer. Somos chamados para ampliar o reino, que ele cresça e que eu diminua. Eu, Daniel, carne, limitado, imperfeito, tem que morrer mesmo. Meu Deus, me ajuda a crescer, eu preciso ser melhor. O que é de Deus que está em mim, o que Cristo já colocou em mim, o caráter de Cristo que já está sendo formado, está se aparecendo em mim, que esse caráter cresça, que essa atitude cresça. Não é produzido por natureza humana, não é não, querido, não se engane, não creia que é você, não creia que é a igreja local ou um homem. Por isso, cuidado de não colocar o homem na posição, este homem é insubstituível, Deus que tenha misericórdia. Não existe isso. Se não fosse você pastor, ou se não fosse você missionário, missionária, pastora, ninguém é como o Senhor, ninguém, querido, cuidado, que ele cresça. Nós somos servos. 1 Coríntios 4:1, vocação e talento, aptidão, disposição, somos servos. Paulo falou, somos servos. Paulo, servo, chamado para ser apóstolo, sim, chamado para ser apóstolo, enviado para as nações. Mas Paulo, qual é a tua posição? Servo. Meus servos me servirão, estarão comigo para sempre. Finalmente eu quero ler só um texto para encerrar esta aula. Como será no final? Sim, a ver se está
missões no capítulo final. Apocalipse dá a visão final das missões. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Isso? Sim, capítulo 5, verso 9. Nosso Deus é um Deus de graça. Declarações dos gemidos diante do trono do Cordeiro. Leamos aqui na Bíblia. Apocalipse 5, 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, querido. Revelações 7, verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ele é digno, queridos. Nós não acreditamos na salvação final de todas as pessoas, porque a Bíblia não fala assim. Mas a promessa de Deus será cumprida. A semente de Abraão será incontável, como a areia do mar, como o pó da terra e como as estrelas do céu. Vamos orar. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Nós somos povo. Guardemos essas conclusões missiológicas, conclusões da missão. Que Deus nos abençoe. Queridos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor merece. O Senhor é rei, nunca deixou de sê-lo. Rei que se fez como um servo, para servir. Eu vim para servir e não para ser servido. Meu Deus, o Senhor falou isso. Te damos graças, Senhor. Tudo que eu fiz para ser seu exemplo. Fazei tudo o que eu faço, assim como eu lavei os vossos pés. Vocês também devem fazer uns aos outros, lavai os pés uns dos outros. Ajuda-nos que essas palavras deixem de ser só teóricas, palavras ditas. Nos perdoa, Senhor, nossa incoerência, nosso pecado, Senhor. Tem misericórdia de nós, teus pastores. O Senhor disse: eu darei pastores segundo o meu coração, que vos pastoreiem. Alinha-nos com o teu reino, Senhor. Endireita nossos caminhos. Clamamos a ti, Senhor, pelo teu povo, a tua igreja, aqui no Brasil, nas nações da terra, nas Américas. Senhor, tem misericórdia. Obrigado porque o Senhor fará a obra completa. É o Senhor quem está fazendo. Que nós possamos nos ser livres, Senhor. Possamos estar dispostos para ser usados pelo Senhor, conforme a tua visão. Obrigado, meu Pai. Eu abençoo teu povo que ouviu esta mensagem. Aplica em nossos corações, Pai. Nós te louvamos, porque o Senhor é poderoso para cumprir a obra que começou e apresentar-nos diante do Pai perfeito, sem mancha, sem ruga. Muito obrigado, Rei da glória, Cristo Jesus. Te exaltamos, recebe a honra e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe, queridos. Amém. A paz do Senhor.